Olá pessoal, Felipe Vicentini do Portal Prevencionistas aqui na área, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal para vocês. Como não poderia ser diferente, falando mais uma vez aí da questão da modernização das NRs, agora com um pouquinho mais de informação, né, já que o lançamento das NRs foi realizado, das novas NRs aí que tiveram alteração, foi realizado na última terça-feira, dia 30 de julho, né, e se você não sabe ainda do que eu estou falando, se liga nessa notícia aí, ó. O governo federal lançou hoje um processo de atualização das normas de segurança no trabalho. 36 normas que estão em vigor serão revistas. Antes de pisar na construção, a checagem dos itens de segurança é obrigatória. Cintos, botas, capacete, exigência para todos. Eu creio que melhorou bastante e diminuiu o índice de acidente. Exigência para a empresa também. São feitos treinamentos desde a hora da admissão, são feitos diálogos diários, semanais também. Ainda assim, o Brasil ocupa hoje o 4º lugar no ranking de acidentes de trabalho. Nos últimos 7 anos, foram mais de 4 milhões de notificações. No intervalo da tramitação da reforma da Previdência, as discussões sobre condições de trabalho foram retomadas pelo governo. O presidente Jair Bolsonaro anunciou mudanças em 36 normas de segurança em todo o país. Ninguém mais do que o empregador fica feliz quando consegue empregar alguém. E ninguém mais do que é empregado fica feliz quando a sua empresa está bem. Isso é uma combinação, uma conjunção de esforços. E é assim que a gente tem que encarar o setor produtivo. A Associação dos Procuradores do Trabalho vê as mudanças com preocupação. Fazer um cálculo meramente econômico, potencialmente como uma redução disso, isso é retirar justamente a ideia da proteção do trabalhador, da vida, da dignidade, da integridade física do trabalhador. Durante a cerimônia, o presidente Bolsonaro questionou a definição de trabalho escravo. Ninguém é favorável ao trabalho escravo, mas, prezado Ives Gandara, alguns colegas, de Vossa Excelência, entendem que o trabalho análogo à escravidão também é escravo. E pau nele. Se pratica o trabalho análogo à escravidão, que pode ser enquadrado pela OIT, como, por exemplo, a espessura do colchão. Esse cidadão vai perder a fazenda, vai ele, neto, filhos, bisnetos, para a rua, se não for para a cadeia. Muito bem, pessoal. Finalmente entrou aí, né, em vigor a questão do lançamento das NRs, as novas NRs, né? A gente já vem falando sobre isso, já vem lendo bastante sobre isso desde o começo aí do governo Bolsonaro. Já havia anunciado lá 3 meses atrás, mais ou menos, aí, a redução de 90% da questão das normas de saúde e segurança e tudo mais. Enfim, parece que agora efetivamente o negócio começou a andar. Eu particularmente vejo com uma certa preocupação alguns pontos, principalmente pela postura do presidente, quando ele demonstra total desconhecimento sobre a causa, né? Quando ele fala principalmente no trabalho escravo, quando ele fala da questão lá do uso do banheiro químico, onde o cidadão foi multado lá pelo fiscal do trabalho e tudo mais, né? Dá a impressão que tem horas eu acredito que o presidente viva ou tenha vivido num outro lugar, num outro país, mas enfim, isso é um assunto para outro canal aí, um canal de política, não é o nosso caso aqui. O que me assusta um pouco em outros meios de comunicação, no caso eu usei o jornal do SBT, porque foi o único que estava de uma forma mais resumida, né? Até para a gente não estender muito o vídeo aqui, mas em outros jornais, quando a gente vai assistir essa reportagem, por incrível que pareça, em alguns locais existem uma visão um pouco mais otimista dessa atualização. Não que não se deva ter, né? Eu acho que tudo na vida a gente tem que simplificar mesmo, tem que tentar fazer de uma forma mais objetiva. Com segurança do trabalho não é diferente, mas como eu já disse no vídeo anterior, a gente precisa ter muito cuidado, né? Num dos vídeos, quem tiver interesse aí, no YouTube tem, para assistir do Jornal Nacional, tem uma especialista lá que ela fala que as normas precisavam mesmo de uma atualização porque não surtiam efeito algum. Eu falei, opa, peraí, como assim, né? Não surte efeito algum, né? Se a gente olhar simplesmente lá no Observatório Digital lá do Ministério Público do Trabalho, deixo o link aqui embaixo para vocês, olha aqui quanto que a gente reduziu, por exemplo, a nossa série histórica de acidente de trabalho com óbito, né?
de 2.900 acidentes que a gente tinha lá no começo deste século XXI, e hoje a gente tem 2.000, parece que é pouco, mas pessoal, são 960 vidas que foram poupadas, né? Uma redução de 32% aí na notificação de acidente de trabalho com morte. Olha, quando a gente olha a concessão de benefícios previdenciários, tudo bem que deu uma patinada ali mais ou menos em 2008, onde a gente teve um boom aí, mas olha a redução para mais da metade no ano passado, né? 154.812 benefícios foram concedidos, uma redução muito considerável. Olha este dado aqui, ó, pensão por morte por acidente de trabalho, né, o B93. Olha, a gente tinha no começo do século mais de 3.000 pensões por morte por acidente de trabalho. No ano passado tivemos apenas 200, né? Então como que pode falar que as normas, que as exigências não surtem efeito, né? A gente precisa tomar um pouco de cuidado, bastante cuidado, quando a gente leva isso apenas para o viés econômico, né? A gente precisa fazer um estudo muito mais acirrado sobre isso do que esse argumento que o governo utiliza, simplesmente de garantir a produtividade lá do empregador, que quer empregar, que quer não sei o que, eles usam sempre os mesmos argumentos. Mas será que levaram em consideração a reversão que pode acontecer nesses indicadores, né? Com menos exigências? Será que a gente não vai ter uma curva novamente aí para cima, ascendente, e aumentando esse número de acidentes que a gente tem? E qual o impacto que esses acidentes têm para o próprio governo, né? A hora que esses acidentes começarem a entrar em elevação, qual o impacto disso para os cofres públicos? E se você que está assistindo esse vídeo é um empresário, não se deixe enganar por isso, né? Faça as contas. Você sabe quanto custa um acidente aí na sua empresa, né? E eu não quero que você faça as contas, não estou falando para você fazer as contas com base no salário daquele funcionário que se afastou. Existe tributação em cima disso, você sabe? Já ouviu falar do FAP, né? Fator acidentário de prevenção? Sabe como que ele funciona? Um acidente aí para você pode chegar a custar 80, 90 mil reais ou mais, dependendo do porte da sua empresa, dependendo do tamanho da sua folha de pagamento, né? Então, a gente não pode se deixar enganar por esse tipo de argumento, tá? De novo, sou a favor da revisão das normas, da simplificação, mas a gente tem que ter cuidado na redução de algumas exigências, simplesmente com esta argumentação de que é para reduzir custo para o empregador. Olha aqui, vou mostrar mais uma informação. Este slide que eu vou colocar agora aí para vocês, ó, foi retirado direto do material apresentado lá no lançamento. Olha o último tópico lá, ó. Peneira rotativa utilizada em frigoríficos. A máquina é importada em conformidade com normas técnicas internacionais. Custa R$150 mil e de ajustes custa R$30 mil. Aí a gente olha lá no próprio site do Ministério Público do Trabalho, quando a gente quer o panorama sobre os acidentes, olha onde que está o maior número de índice de acidentes. 15% dos acidentes que aconteceram no ano passado estão relacionados à máquina e equipamentos, né? Então, R$30 mil aí não é um custo, né? Esses R$30 mil é um investimento na segurança das pessoas. Eu acabei de falar aqui que um acidente pode chegar a custar 3 vezes mais do que isso, mas ainda mais que um acidente com máquina e equipamento pode ser gravíssimo, tá? Eu não sei ainda quais foram as principais alterações da NR12, tá? Que foi lançada, não estou falando isso, mas estou analisando de uma forma geral, que a gente precisa tomar muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo, tá? Aí outro ponto, né? A gente fala lá, ó, da NR1 que mudou. Um dos pontos que está gerando mais polêmica aí na internet, nas redes sociais, nos sites, nas páginas do pessoal de segurança do trabalho, ó. Item 172, o MEI, que é o microempreendedor individual, as microempresas e empresas de pequeno porte, que são grau de risco 1 e 2, que declararem as informações digitais na forma do subitem 151 lá, que vai a transmissão digital das informações,
e não possuírem riscos químicos, físicos, biológicos e ergonômicos, ficarão dispensados de elaboração do PCMSO, tá? Do PCMSO. Agora eu pergunto para vocês, o microempresário, o microempreendedor individual, ele tem condições técnicas de fazer esse tipo de análise? Ou vai virar só aquele assim, vou fazer a declaração e mandar lá e boa, né? E se ele ficar dispensado do PCMSO, olha o que fala o item abaixo. A dispensa do PCMSO não desobriga a empresa da realização dos exames médicos e emissão do ASO. Ora, eu pergunto para vocês, qual é a lógica disso? Porque o atestado de saúde ocupacional ele tem que levar em consideração os riscos ambientais daquele ambiente, que vai gerar o programa de controle médico para a gente saber o que eu preciso avaliar da saúde daquela pessoa. Resumindo, se eu tenho ruído no ambiente, eu tenho que ter no meu PPRA descrito isso, para o médico saber que eu tenho um ruído, para ele recomendar uma audiometria. Como que vai ser a emissão desses ASOs avulsos? Né? Fica aí a pergunta, o questionamento. Será que foi pensado em tudo isso? De novo, não li as normas ainda como um todo, não tive tempo hábil para isso. Vou fazer e pretendo fazer um vídeo completo aí com essas orientações, mas fica aí essas reflexões. Como é que pode ser possível isso? Né? Vai virar um comércio só de ASO avulso, chega lá e passa no médico, faz uma avaliação clínica e boa, tá apto para trabalhar. E aí? E lá na frente depois, se você é microempresário, né? Contratou uma pessoa, não sabia que ela tinha um problema de audição, lá na frente ela começa a ter maior ainda a sua perda, um problema maior ainda. Como que você vai comprovar isso depois que ela já tinha o que não tinha, se você não sabe, se você não tem um programa de controle médico de saúde ocupacional? Então, muita coisa ainda vai ter que ser esclarecida nessa questão das alterações aí das normas, tá? Bom, pessoal, para quem acompanhou aí, já sabe, né? Mas não custa reforçar aí o cronograma, então, da revisão das próximas normas, tá joia? Então, consulta pública aí, ó, NR4, 5 e 18, né? Já tá aí. Depois em agosto, agora em agosto, NR7, 9 e 17, PCMSO, PPRA, ergonomia. Outubro, NR10 e NR31. Novembro, NR29, 30 e 32. E aí tem as datas das reuniões aí da comissão tripartite, né? Então, 14 e 15 de agosto, NR3 e NR24. 17 e 18 de setembro, NR15 e NR20. No NR15 especificamente o anexo 3, que fala de calor. 15 e 16 de outubro, NR4 e NR5. Depois, 21 e 22 de novembro, PCMSO, PPRA, NR17 a ergonomia, e NR15 a questão que fala de benzeno e os cancerígenos. E 10 e 11 de dezembro, NR18 e a NR15 nos seus anexos 1 e 2 aí, que falam de ruído. Então, pessoal, por favor, se você é um profissional de SESMIT e está assistindo isso, vamos tentar de alguma forma participar. Essas normas que já estão em consulta pública, vamos tentar ao máximo contribuir para que a gente consiga sim ter a simplificação de uma forma consistente, de uma forma lógica, de uma forma racional, tá? Infelizmente, depois, principalmente do pronunciamento dos membros do governo ali nesse lançamento das NRs, eu, Felipe, fiquei bastante preocupado com o que pode vir por aí, né? Pelo simples fato de como eles enxergam os fatos. Eu acho que não é bem por aí, né? A relação de trabalho ela tem que ter, obviamente, tem que ser boa para o empregador, mas tem que ser boa para o empregado também. Ainda mais levando em consideração que geralmente aí é o lado mais fraco da moeda. Então o empregador tem sim que garantir melhores condições para os funcionários. E você falar para mim que o empregador não precisa garantir um banheiro químico para um funcionário que trabalha no meio do mato porque ele não tem onde urinar, né? Peraí, a gente só urina que a gente faz, né? Não é bem por aí, né? Então acho que o presidente viaja na batatinha em alguns momentos, então é importante, se você está preocupado também, ficar de olho, participar das consultas públicas aí para que a gente possa ter uma revisão de normas um pouco mais lógica e racional, tá bom? Se você curtiu esse vídeo,
clica aqui, inscreva-se no canal, não deixe, obviamente, compartilhar com as pessoas que você acha que devam ver esse vídeo e deixe seus comentários aqui embaixo para que a gente vá melhorando cada vez mais. Nos próximos vídeos eu tento trazer um panorama geral das alterações em si, especificamente de cada norma, tá bom? Até lá e um forte abraço!